Bom, nessa videoaula a gente vai aprender sobre vetores em Octave, que são matriz de dimensão 1 por n. Então é uma matriz linha. Vou vir aqui no editor, mas primeiro eu vou colocar a janela de comandos e visualizá-la junto com o editor, colocar ela em cima para o editor. A documentação eu não vou precisar, então vou fechar. E aqui é só ajustar o tamanho. Pronto, metade para cada um. Todo o programa vai começar com clear all CLC. Pronto. Para criar um vetor, ou um array, ou uma matriz linha, no Octave a gente cria uma variável. Então vamos criar um sinal. A gente vai abrir o colchete e fechar. Ponto e vírgula. Pronto, eu criei um vetor de dimensão 0. Agora para mim preencher ele, inicializar ele preenchido, a gente vai colocar os valores separados por vírgula ou espaço. Por exemplo, vamos criar um sinal aqui com alguns valores: 8, 7, 3, 4. Como eu falei, os valores são separados por espaço ou vírgula. O Octave vai entender que isso é uma matriz linha dimensão 1 por n. No caso, a gente vai usar isso daqui para mostrar ela. F5. Vamos salvar o nosso arquivo como vetor. Pronto. Tá aqui o nosso sinal. Certo? E aqui no ambiente de trabalho, a gente tem o nosso sinal. Se eu der 2 cliques nele, eu posso editar, mas eu não vou editar ele. Dimensão 1 por 6. Agora, se a gente quiser acessar a posição 3, eu sei que tem um valor 6. No Octave, os índices são iniciados a partir do 1. Diferente de outras linguagens, começa no 0. Então, esse daqui é o índice 1, índice 2, índice 3. Na posição 1, 2 e 3. Então, se eu quero o índice 1, sinal no índice 1. Então, vai mostrar o 8. Pronto, mostrou o 8. Se eu colocar 0, por exemplo, vai mandar um erro. Porque os índices começam no 1, não no 0. E se eu mandar um índice maior, também vai lançar um erro. Out of bound. Tem 6, não tem 7. O tamanho dele é 6 e não 7. Então eu não posso acessar índices que não estão no meu vetor de sinal. Já as operações, então vamos criar aqui um sinal 2. Esse é um sinal crescente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do mesmo tamanho. Para mostrar as operações como fica. Se eu fizer sinal 1 vezes sinal 2, o Octave vai lançar um erro. Porque ele vai interpretar esse vetor como uma matriz de dimensão 1 por n. Vai tentar multiplicar por outra matriz de dimensão 1 por n. E a multiplicação isso não dá certo. Se eu fizer a soma, vai funcionar. Porque a soma das matrizes é elemento por elemento. Mas e se eu quiser fazer uma multiplicação Hadamard? Ou seja, elemento por elemento. Eu vou utilizar o operador ponto. Que significa fazer a operação elemento por elemento. Ou seja, o 8 vai fazer a operação de multiplicação com 1. O 7 com 2. Assim por diante. E já está a nossa resposta. O mesmo vale para potência. Se eu fizer o sinal 1 elevado ao sinal 2, vai aparecer o erro. Porque não existe essa operação no Octave de uma matriz elevada a uma matriz. Então a gente usa o operador ponto. Vai ser cada elemento. Então o 8 vai fazer a operação de potência com 1. 7, operação de potência com 2. E tá aí a nossa potenciação, nossos vetores.
Agora, caso eu queira inicializar um vetor todos com os mesmos valores, eu tenho duas opções. Vou criar uma variável com o nome v, nome de vetor. É importante lembrar, nunca coloque uma variável com o mesmo nome do arquivo. Isso com certeza não é indicado, por vários motivos. Então, eu vou criar minha variável v de vetor e vou inicializar ele com zeros. Tem a função zeros e a gente passa a dimensão do nosso vetor. Quero um vetor com 10 posição. Beleza, vamos criar ele e aqui eu vou mostrar ele. Tá aí o nosso vetor com 10 posição, dimensão 1 por 10. Todo mundo preenchido com 0. Se eu quiser esse vetor todo mundo preenchido com 15, então vou somar 15 aos zeros. Essa operação vai somar 15 a todos os elementos. Então 0 mais 15 é 15. Então vou ter um vetor 15. Eu também posso utilizar a função ones, e ela cria um vetor de dimensão 1 por n. São os argumentos que eu passei. Todo mundo preenchido com 1. Vou somar 15. Então eu vou ter um vetor com todo mundo preenchido com 16. Se eu quiser preencher com 15, eu multiplico. A multiplicação funciona de vetor com escalar. Ela funciona da mesma maneira na matemática. E escalar vezes vetor também funciona. E também não podemos esquecer da criação rápida de vetores. Por exemplo, eu quero um vetor que vai de 0 a 2π. Pronto, assim eu crio um vetor que vai de 0 a 2π de 1 em 1. Então ele vai ter 3 posição. Na verdade 6 posição, né? E eu também tenho a opção de escolher o step, ou seja, a sintaxe desse comando é inicia em, o segundo é passo e o terceiro termina em. Então eu inicio em 0, um passo, quando eu não coloco nada, o passo é equivalente a 1, com passo 1, por isso eu criei um vetor aqui 0, 1, 2 até o 6. Se eu colocar aqui 10 a menos 3, um passo de 10 a menos 3 e terminando em 2π, eu vou ter o nosso vetor. Aqui eu vou comentar. Nosso vetor com essa dimensão relativamente grande, mas que começa em 0, vai com um passo de 10 a menos 3, termina lá em 2π. Aqui, 2π. Então o próximo número já seria maior que 2π. Voltar para o editor. Se eu não colocar o símbolo de chaves, ele vai criar algo diferente de um vetor. Por exemplo, ele tem a mesma dimensão, porém ele não é um vetor. Ele vai criar, aqui vai ter a dimensão, só que isso daqui não é um vetor. Essa variável não é do tipo matriz, é um range. Ela tem as características muito parecidas com um vetor. A diferença é que ela só ocupa 3 espaços de memória. No caso é a inicialização, o passo e o final. Para fazer o próximo, ela vai chamando next. Então funciona como um vetor da mesma maneira, entretanto ocupando menos memória. Então essa é a diferença de eu criar um vetor e um range. A memória ocupada pelo vetor é maior do que a memória ocupada pelo range. Também vai funcionar com acessar a posição.
Posição 1, 0. A posição 2, 10 a menos 3, né? Certo? O range, na verdade, ele só faz uma multiplicação bem simples. Que é o index vezes o passo mais o inicial. Com isso eu tenho meu valor na posição de maneira rápida. E assim termina a nossa videoaula sobre vetores em Octave.